Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live, ao programa Conquistando o Seu Emprego. E o nosso tema de hoje é Ninguém está contratando na minha área. Como acelerar a minha recolocação? É claro que nessa pandemia muita coisa mudou, principalmente dependendo da região, alguns segmentos ficaram em alta, porém alguns segmentos não estão praticamente contratando, as pessoas ficam completamente sem saber para onde seguir, né? Se ninguém está contratando, se tem tanta empresa fechando, se tem tanta empresa mandando embora, e aí? Como é que eu vou acelerar a minha recolocação? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me reerguer? Como é que eu vou conquistar essa oportunidade de emprego? E é claro, às vezes, quando a gente está no meio do problema, a gente tem dificuldade de enxergar a solução, né? Quem está dentro do olho ali do furacão acaba ficando desorientado. E aí, o que eu faço? Ninguém está contratando, o que eu vou fazer? E acaba perdendo oportunidades que podem te ajudar a conquistar, né, um emprego, oportunidades que podem não ser diretamente na sua área, mas que podem contribuir para o seu currículo. Talvez você esteja se perguntando aí, mas Andresa, a minha carreira, ela não tem que ser focada? Se minha carreira tem que ser focada, como que eu vou conseguir algo em outra área? E se eu não tenho experiência, quem é que vai querer me contratar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver um currículo, por exemplo, para uma área que eu nunca atuei? Tá? Como isso é possível? E eu vou falar com você que sim, é possível. Tudo depende da estratégia que você usa na hora de buscar a sua oportunidade no mercado e na hora de desenvolver o seu currículo. É claro, sempre visualizando as estratégias dentro dos requisitos mínimos exigidos e das competências que você tem para poder estar exercendo a sua função, e não necessariamente ela se baseia em experiência. Esse é um erro muito comum dos candidatos. Sempre quando está na entrevista de emprego, sempre focar nas habilidades técnicas inerentes à sua experiência profissional, tá? Mas aí o que eu quero te dizer é que você tem sim como falar das suas experiências, tá? Ressaltando questões técnicas importantes para a vaga que você está buscando, que talvez não esteja diretamente ligada à sua, e tem como você ressaltar outras habilidades, né? Que a gente sempre fala que são as habilidades comportamentais, que também são importantes para a vaga, e às vezes as pessoas deixam de falar sobre elas. As pessoas sempre estão focando ali experiência, experiência, experiência. Pessoal, o mercado está mudando. O mercado não está focando somente na parte técnica. Veja bem, se você, às vezes, a experiência for um requisito mínimo, assim como uma formação, e você só se baseia nisso na sua entrevista, basicamente todo mundo que está lá tem esses requisitos mínimos. Basicamente todo mundo que está lá está no mesmo barco. Então, o que você vai mostrar de diferente? Então, pessoal, não cometam esse erro de estar focando na experiência profissional, tá? E a gente vai aprender a ter um pouco mais de estratégia na hora de formular um currículo, tá? E de estar buscando oportunidades no mercado e durante a entrevista de emprego, para que você conquiste a sua recolocação profissional, mesmo que a sua área não esteja contratando. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante você ter uma visão maior, uma visão mais ampla do mercado. Tá, a minha área não está contratando, mas quais áreas estão relacionadas, tá? A minha área, direta ou indiretamente, que podem não somente agregar valor à minha carreira, como, né, o meu currículo, porque a gente sempre fala sobre você ter um currículo direcionado, uma carreira direcionada, isso vai facilitar você conquistar a sua oportunidade de emprego no mercado de trabalho sempre. Mas eu preciso ter esse direcionamento, mas existem áreas que não estão diretamente ligadas à minha, mas que eu tenho perfil, eu tenho características, eu desenvolvi atividades que podem ser aproveitadas nessa área, ou eu tenho habilidades comportamentais que eu sei que eu vou desenvolver um bom trabalho. Então, primeira coisa, você precisa olhar um pouco mais amplamente, tá? Se você olha muito assim, você enxerga muito pouco. Se você começa a olhar mais amplo o mercado, tá? Onde é que estão essas áreas relacionadas? Você começa a enxergar outras oportunidades, você começa a abrir o seu leque de oportunidades. E aí, pessoal, às vezes é importante você dar um passo para trás, tá? Porque às vezes você caminhou muito, chegou a um patamar que você queria, ou que está confortável, que está interessante para você, mas às vezes você vai ter que voltar um pouco mais atrás, porque aí quando você dá um passo atrás, você consegue enxergar melhor o mercado, onde é que estão as oportunidades, tá? E às vezes a pessoa está ali sempre trabalhando numa área muito específica e
esquece que existem outras áreas que também são abrangentes. Por exemplo, às vezes você sempre trabalhou na parte de departamento pessoal, contratação, demissão, alteração de cargos, mas existem outras áreas administrativas que não necessariamente está dentro de departamento pessoal, às vezes recepção, às vezes com atendimento, se você for uma pessoa comunicativa, e aí você começa a visualizar um pouco mais, tá? Área de tecnologia, às vezes a pessoa é uma analista de TI, mas que outras áreas que podem né, ali estar interligadas, a parte de tecnologia, que é importante, que você sabe que vai ter foco e que vai ser interessante para a sua carreira, às vezes instalação, às vezes numa área assim parecida, que vai agregar valor à sua carreira, tá? Que vai contribuir para o seu currículo e que as suas habilidades técnicas e comportamentais são aptas, né, a desenvolver um bom trabalho. Então, começa a visualizar dessa forma. Onde é que estão, quais outras áreas eu consigo atuar com as minhas habilidades técnicas e comportamentais, ok? Isso é muito importante para que você consiga visualizar mais oportunidades no mercado, já que talvez na sua área não está contratando. É claro, eu dei aí algumas opções, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a área de tecnologia, nessa pandemia, é uma área que tá muito em alta, né? Devido muitas pessoas começarem a trabalhar em home office, muitas empresas trabalharem sempre mais internamente, utilizando a tecnologia. Então, isso aí, na realidade, cresceu muito. Mas é um exemplo para você conseguir visualizar aí como você pode abranger um pouco mais o seu olhar diante do mercado, tá? Uma outra questão importante você analisar, tá? Quando você estiver buscando a sua oportunidade, é avaliar os segmentos que estão em alta, pessoal. Por quê? Andresa, não tem ninguém contratando? Tem. Gente, eu tenho feito processo seletivo, entrevistas praticamente todos os dias. Para quem não sabe, eu trabalho como consultora de RH. Eu atuo com várias empresas aqui no Brasil, na parte de recrutamento e seleção, e eu tenho feito várias entrevistas, então tem gente contratando. Mas a gente percebe também que existem alguns segmentos que estão contratando mais, que estão em alta, tá? Segmento alimentício, seja no varejo ou atacadista, distribuidoras, estão contratando para diversas áreas, hospitais, farmácias, área de tecnologia, área de delivery, construção civil, todas essas áreas, elas cresceram muito durante a pandemia, tá? E aí você já consegue visualizar não somente as áreas que você pode atuar mais, mas os segmentos no mercado. Porque não adianta você deixar lá o seu currículo num segmento que não está tendo demanda, que a empresa está fechada, mesmo que seja a sua área de atuação. Se não está contratando, não adianta você deixar o seu currículo lá nesse momento. Então, começa a visualizar também os segmentos onde você encontra essas opções, tá? Segmentos que estão em alta, porque embora algumas empresas estejam fechando as portas, infelizmente, com essa pandemia, com essa crise, ou demitindo, algumas empresas tiveram um crescimento grandioso durante a pandemia. Por quê? Por conta das mudanças de ato. Call center, por exemplo. Call center cresceu muito. Por quê? Porque as empresas estão utilizando a tecnologia, telemarketing, pelo WhatsApp, tudo através de um sistema, de uma plataforma. E aí você percebe que quando você visualiza esses segmentos, você consegue visualizar mais oportunidades. Às vezes você está ali desesperado, meu Deus, ninguém está contratando, está todo mundo mandando embora. Mas tem áreas, algumas áreas estão crescendo muito. Quais áreas são essas? Onde estão essas empresas dentro da sua cidade, né? Dentro da sua região? Comece a pontuar, comece a fazer seu relatório, a fazer a sua lista aí, pessoal, porque às vezes quando a gente coloca no papel também as coisas começam a ficar mais claros, né? Mais claras. Então, coloque aí no papel, anote quais são esses segmentos, alguns desses segmentos nós falamos aqui, anote as empresas que tem lá na sua cidade, que estão dentro desses segmentos, que tem áreas, tá? Que você consegue ver potencial para poder estar atuando, que as suas habilidades técnicas e comportamentais podem atender às necessidades da empresa. E aí, quando você faz isso, você já começa a visualizar mais oportunidades.
E aí tem uma questão também que muitas pessoas não visualizam durante a crise, tá? As pessoas estão muito focadas ainda, eu percebo muito isso, em cargos efetivos, tá? Que é claro, gente, todo mundo quer ter aquela segurança trabalhista. Porém, entretanto, todavia, trabalhos autônomos, freelancers, MEIs, temporários, são experiências que podem agregar valor, podem te render né, frutos financeiros, e você desenvolvendo um bom trabalho, você pode vir a ser contratado posteriormente, tá? E aí, e eu falo isso por quê? Porque eu já trabalhei já prestei serviço para várias empresas, onde pessoas que atuavam como freelancers foram contratadas. Por quê? Porque desenvolveram um bom trabalho. E aí, é claro, é importante você mostrar todo o seu potencial. Pessoas que trabalhavam como autônomos, prestadoras de serviços, foram convidadas a trabalhar. Então, visualizem também essas oportunidades, pessoal, que o mercado estão oferecendo e que posteriormente possa te render um contrato de trabalho, tá? Essas são as formas que você visualiza mais oportunidades que às vezes não estão diretamente ligadas à sua área, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho. Tá, e tem um outro ponto também que as pessoas não param para avaliar, tá? Pessoal, e a gente tem batido muito nessa tecla porque abre muita oportunidade na sua carreira, que é o quê, pessoal? O famoso networking, tá? Às vezes a gente acredita que, e vamos lá falar abertamente sobre isso. Network, quando a gente fala de network, de oportunidades, porque o network pode te abrir oportunidades, às vezes uma indicação, a gente não está falando do QI, tá, pessoal? As pessoas ainda falam muito, só consegue um emprego quem tem QI. QI é diferente, o QI é aquela pessoa que é contratada só porque conhece alguém lá dentro. Não é isso, tá? Mas às vezes, quando você conversa ali com seus contatos, com sua rede de contatos, você fica sabendo de uma oportunidade, de uma empresa que está contratando, de alguém que pode te indicar para que você participe de uma entrevista de emprego. Então, o network nesse momento é muito importante. E se você não dá valor ao seu network, às pessoas com que você se relaciona, pessoal e profissionalmente, está na hora de você começar a avaliar isso, ok? A gente até chegou a fazer uma live falando como é interessante, como você constrói um bom network, e aí a gente fala, inclusive, pessoal, coisas que as pessoas não dão a devida atenção, como, por exemplo, é claro que durante essa pandemia tem acontecido pouco, né? Mas palestras, ações, atividades, workshops, cursos, treinamentos que acontecem na sua área e na sua cidade. Essa é uma ótima oportunidade de você criar network, porque normalmente as pessoas que estão fazendo esses cursos, né, tem praticado esse desenvolvimento, são pessoas da sua área, às vezes são empresários, às vezes são gerentes, são profissionais de outra área, que você começa a desenvolver uma conversa ali e pronto. Essa pessoa às vezes consegue te dar uma oportunidade ou consegue te fazer uma indicação. Isso sim é importante para que você cresça, para que você consiga oportunidades, principalmente numa crise como essa, tá? Então é importante você começar a pensar, a desenvolver isso, seja através do LinkedIn. É claro que agora a gente está no momento de pandemia, mas hoje o LinkedIn, a plataforma do LinkedIn, é uma oportunidade de desenvolver networking com pessoas da sua área, tá? Porque como é uma plataforma profissional, as pessoas ali estão sempre seguindo pessoas, né, que têm relações parecidos de trabalho. Então é uma ótima oportunidade. Se você ainda não tem o seu perfil no LinkedIn, faça o seu perfil no LinkedIn. Ali, além de você ficar de olho nas oportunidades das empresas que às vezes você vê como potencial de trabalho, você cria relacionamentos, faz ali um comentário, dá uma curtida, participa de um grupo, publica um artigo. Isso tudo vai fazer com que você desenvolva network. E nesse network uma oportunidade aparece, às vezes ali numa conversa informal, durante, às vezes ali um coffee break de um treinamento, uma conversa informal com um colega ali de curso, pronto, você criou uma oportunidade. Então, comece a pensar isso na sua carreira. Network é importante para abrir oportunidades. Agora, que a gente falou para que você
consiga visualizar mais oportunidades, vamos às estratégias, né? Afinal, Andresa, se não está diretamente, né, diretamente ou indiretamente ligada à minha área, como é que eu vou ter estratégia para fazer um currículo, por exemplo? Como é que eu vou criar um currículo para uma área que eu não atuo, ok? Já que, normalmente, quando eu vou falar lá das minhas experiências, das minhas qualificações, elas vão estar completamente diferentes. Primeira coisa que é importante você entender. Claro que você vai buscar oportunidades que têm mais a ver com suas habilidades técnicas e comportamentais. Mas aí a gente começa a construir o currículo. Primeira coisa, você vai colocar lá seus dados pessoais, seu objetivo profissional. Deixe claro no seu objetivo que você está buscando uma recolocação em outra área, tá bom? Por quê? Porque é claro que você não vai ter ali também tanta experiência ou qualificação, e isso pode ter um peso. Ou senão o recrutador ele pode avaliar assim: poxa, para que essa pessoa está querendo algo numa área diferente? Então deixe claro que você está buscando mudança na sua carreira, que você está buscando uma recolocação profissional numa área diferente, que você se identifica e deixa ali a área, né? Porque o objetivo profissional é o que você está buscando naquele momento. Então deixe claro que você está buscando essa recolocação numa área diferente. Tá? Porque aí já desperta um pouco mais interesse do recrutador. E aí você pode completar, quando você for fazer o seu resumo profissional, e destacar as habilidades que você tenha que tenha relação com essa área que você está buscando, ok? Porque ele vai dar uma lida ali no seu resumo, e as pessoas, elas sempre buscam destacar no seu currículo, né, e durante as entrevistas, as habilidades e as experiências que elas acham que são mais importantes na carreira dela. Mas se essas habilidades e essas experiências elas não têm muita relação com a vaga, simplesmente não faz diferença, tá? Então, nesse momento, você precisa ter estratégia para colocar ali as informações que vão fazer mais sentido para aquela área que você está buscando, ok? Então, faça um resumo e destaque o que você tem de melhor, o que você tem de mais potencial dentro dessa área que você está buscando agora, tá? E não do que você trabalha, porque é o que vai fazer sentido para o recrutador. Tá? Sua qualificação, na sua formação, também busque colocar, né, formações que você sabe que, de uma certa forma, agregue valor de conhecimento. Não adianta você colocar algo que não tem relação nenhuma com a vaga oferecida, senão muito possivelmente você não será chamado para entrevista. Andresa, e aí quando a gente começou a live também, é uma coisa que é importante você visualizar, são áreas que estão mais relacionadas. Se você pegar áreas completamente discrepantes, claro que vai ficar muito mais difícil, tá, pessoal? Mas se ainda assim foi a única oportunidade que você visualizou, dependendo da sua formação, é melhor não colocar, ou colocar só nível superior, ou não colocar. Por quê que eu estou falando? Vou dar um exemplo de um candidato que eu entrevistei, não cheguei a entrevistar, mas eu recebi o currículo dele recentemente. Era uma vaga para a área comercial, e o candidato, ele era formado em engenharia civil, tá? E o currículo dele já estava lá, engenheiro civil, formação toda para a área de engenharia civil, experiências todas voltadas para a engenharia civil. E aí, o que a gente visualiza? Na minha região, tá? Isso vai variar de região para região. Na minha região, diante da quantidade de faculdades na área de engenharia civil, o mercado ficou saturado. E é claro que essas pessoas, principalmente durante a pandemia, embora o segmento de construção civil tenha crescido muito, mas eu acredito que foi muito nas reformas, tá? Diante, né, das notícias, foram muito mais relacionadas a reformas, já que as pessoas estavam passando mais tempo em casa e visualizando os problemas, do que necessariamente construções novas, né? Já que as pessoas estão com menos poder aquisitivo. Então, essa área está saturada. E é claro que essa pessoa está buscando algo numa área diferente. Só que se ela já deixa ali tudo claro, engenheiro civil, a gente sabe que é isso que ela quer para a carreira dela. E ela está buscando algo agora pela falta de oportunidade. Por mais que eu, como pessoa recrutadora, eu compreenda
essa informação, muito possivelmente a empresa não vai querer contratá-lo, porque é claro que ele sabe que assim que aparecer uma oportunidade na área dele, ele vai sair da empresa. Então, para a empresa não é interessante. Então, você percebe, tipo, engenharia civil, o cara é engenheiro civil, pleiteando uma vaga na área comercial. Sabe, não tem relação nenhuma. Então, se a pessoa talvez não tivesse colocado esse currículo de engenheiro civil para uma área comercial, talvez ele poderia ter sido chamado mostrando o quê? Habilidades comerciais, como a comunicação, porque para você ser engenheiro, você também precisa vender o seu trabalho, ou algo do tipo, tá? Ou simplesmente mostrando apenas as experiências ali que poderiam ser interessantes para aquela área. Então, você percebe que, dependendo da sua formação, não é interessante você colocar no seu currículo, tá? Senão você acaba perdendo a oportunidade. Experiências profissionais, Andresa, que experiências profissionais que eu posso colocar no meu currículo? Busque colocar as experiências mais relacionadas possíveis, ok? Sempre destacando as funções e atividades desenvolvidas que são mais importantes para o cargo que você está pleiteando. Isso é um erro muito comum dos candidatos. Na hora que ele vai fazer o currículo, ele coloca sempre as atividades desenvolvidas que são mais importantes dentro da função que ele exerceu. Mas a realidade é que se você não está pleiteando uma vaga, né, naquele cargo, não vai ter tanto impacto. Você precisa destacar ali as atividades que você exercia, que você sabe que pode ser importante para aquela área. E aí a gente volta aí ao caso da engenharia civil. Ele pode colocar o quê? O atendimento, ele pode colocar o quê? A venda do próprio serviço, da própria mão de obra, ele pode colocar a persuasão, a comunicação. Você entende? Todo o seu currículo, ele não precisa ele não tem que estar relacionado à área que você exercia, e sim a área que você está se propondo a exercer. Então, busque ter essa estratégia na hora de você desenvolver o seu currículo, tá? Sempre colocando informações que são relevantes para a área que você está buscando agora, ok? Principalmente lá no seu resumo profissional, onde você tem a oportunidade de estar colocando suas habilidades comportamentais, que é o que a gente fala que hoje tem destacado muitos candidatos durante as entrevistas de emprego. Afinal, se você, como eu falei, né? Experiência todo mundo ali basicamente vai ter, qualificação também. E aí você pode falar assim, Andressa, mas tem gente que tem mais experiência. Pessoal, se só o tempo de experiência fosse o suficiente para você ser contratado, a empresa nem precisaria fazer recrutamento e seleção. Ela ia pegar o currículo onde a pessoa tinha mais experiência e ia contratar. Então, só a experiência, não foquem somente nisso. A experiência ela é importante, suas habilidades técnicas são importantes, a qualificação é importante, mas as habilidades comportamentais têm destacado, tem sido a cereja do bolo de muitos candidatos, quando você mostra principalmente aquelas habilidades que são importantes para a vaga e que o mercado está buscando e tem dificuldade de encontrar pessoas com aquela habilidade, como, por exemplo, pessoas que têm iniciativa, que são resolutivas, que têm aquele perfil de liderança que você não precisa ficar pedindo, a pessoa já olha o problema, resolve o problema e só te fala assim, ó, aconteceu o problema, eu já resolvi, tá aqui. Pronto, as empresas têm buscado pessoas com esse perfil, sabe, que são mais dinâmicos. Elas não querem mais pessoas só para operacionalizar. Então, quando você mostra esse perfil, tá? Somados à sua disponibilidade, à sua vontade de trabalhar e, é claro, a sua flexibilidade e a sua facilidade em estar adquirindo conhecimento, em estar desenvolvendo atividades, mostrando que você tem aquele perfil, mesmo não tendo tanta experiência. E aí tem uma questão também, que durante a entrevista, você também precisa mostrar isso, tá? Você também precisa mostrar que você tem aquele perfil. E aí um erro muito comum de alguns candidatos é achar, eu não tenho experiência, né? Mas, não, você já coloca como se aquilo fosse um ponto negativo. Não, coloca aquilo como um ponto irrelevante. Olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho várias habilidades, eu já desenvolvi tais atividades que são muito parecidas com essa área, eu tenho essas habilidades comportamentais, sou uma pessoa que tem muita facilidade de estar desenvolvendo esse trabalho, eu tenho essas habilidades, eu sou comunicativa, eu sou um cara resolutivo, eu sou um cara que faz acontecer, eu sou um cara que em toda empresa que passo gera o resultado, sabe? Isso é que vai fazer a diferença na sua entrevista de emprego. Então, você precisa ter essa estratégia na entrevista de emprego. Não diminua o seu potencial por falta de experiência. Não, isso é um mero detalhe. E é isso que você precisa mostrar. Se você transmite essa confiança na entrevista de emprego, a falta de experiência não vai ser um problema para você.
Então, pense sempre dessa forma, ok? E, é claro, mostre todo o seu potencial, mostre todo o seu potencial de trabalho, mostre que você é uma pessoa que está ali para gerar resultados. Como eu falei, as empresas elas estão fartas de pessoas que estão buscando o tempo inteiro somente operacionalizar, tá? Pessoas que estão buscando simplesmente fazer o que se pede. Elas buscam pessoas que gerem resultados, que sejam resolutivas. Então, sejam essas pessoas, ok? Isso vai fazer muita diferença na carreira de vocês e na sua recolocação profissional, tá? Então, pessoal, 3 pontos importantes aqui da nossa live, ok? Primeiro, aprenda a visualizar as oportunidades em outras áreas, em outras formas de contratação e em outros segmentos, né? Nos segmentos que estão em altas aí durante a pandemia. Tem estratégia na hora de você fazer o seu currículo dentro da vaga que você está se propondo e não da vaga que você já exerce, tá? E tem estratégia de mostrar que você tem o perfil durante a entrevista de emprego, independente de você ter a experiência na área, porque isso é fundamental para você ser contratado. Às vezes a pessoa ela pode ter experiência, mas se ela não transmitir segurança ali, de que ela é a pessoa que vai dar conta do recado e gerar resultado para a empresa, essa pessoa não é contratada. E às vezes alguém que não tem experiência ou tem muito menos qualificação, mostra, né, dá a garantia do seu trabalho ali, com confiança, essa pessoa consegue a vaga. E aí, muitas vezes, quem está de fora fala, essa pessoa não tinha nem tanta experiência, foi contratada, deve ser que aí. E às vezes não. Às vezes ela só mostrou algo que você não conseguiu mostrar, que ela é a pessoa mais qualificada para a vaga, independente da experiência, ok? Porque a experiência, ela precisa ser um detalhe na sua entrevista de emprego, quando você não tem. O que você precisa mostrar é o perfil, são suas habilidades, são suas atitudes e o resultado que você vai gerar para aquela empresa, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje. Para vocês que estão chegando aí agora, sejam muito bem-vindos, embora a gente esteja aí finalizando. Mas não esqueça que as nossas lives ficam disponíveis no feed, tá? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, elas vão ficar disponíveis para vocês. E agora, pessoal, vamos tirar as dúvidas, vamos ver aí o pessoal aqui no YouTube e no Facebook, só o pessoal acenando aí, dando boa noite. É isso aí, galera. Agradeço muito a todos que participaram da nossa live. Para quem está chegando aí agora, a nossa live está se encerrando, mas ela vai ficar disponível no feed. No mais, gostaria de agradecer a todos e desejar uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.